Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, o Todo-Poderoso nos reúne neste dia para buscar a sua face e ouvir a sua voz, para termos um tempo de comunhão, de adoração, um tempo de escuta da palavra de Deus. Portanto, deixe de lado as suas preocupações, as suas ansiedades e aproveite esse tempo para falar com Deus em oração, para cantar louvores ao seu nome e para ouvi-lo falar. Esse é o 17º domingo do tempo comum, tempo de frutificarmos aquilo que Deus tem ensinado através da sua palavra. Portanto, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ouvi-lo, é tempo de praticar a sua palavra. Ouçamos o prelúdio executado pelo pianista Daniel Seixas. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos, pois nos colocamos diante de ti, pois sabemos, tu és o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, Criador de céus e terra. Aquele que nos trouxe à existência e que tem nos sustentado dia a dia. Deus de amor, Deus de graça, Deus de majestade, Deus de poder. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por isso te rogamos, aceita o nosso culto e a nossa petição em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Momento de abrirmos as nossas Bíblias para lermos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 138, onde procederemos com a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 138, diz assim a palavra de Deus. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Um dia que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca.
E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Bendito seja o Senhor por sua palavra. A palavra do Senhor nos diz assim: no dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. É isso que o Senhor faz por nós. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição e vem em nosso socorro. Nós que somos falhos e pecadores. Neste momento eu quero te convidar a pedir a Deus perdão. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se diante do único e verdadeiro Deus. Clame por perdão e Ele mais uma vez nos acudirá. Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, pois és Deus cheio de amor, cheio de graça e cheio de misericórdia. Sabemos que Tu és santo, puro, e que, Senhor Deus, nós somos falhos e pequeninos. Por isso, neste momento, dobramos os nossos joelhos diante de Ti para Te clamar por perdão. Tenha piedade de nós, Senhor Deus. Ouve o nosso clamor e apaga a nossa transgressão. Não queremos viver em pecado, nem queremos andar longe de Ti. Queremos fazer a Tua vontade. Por isso confessamos a Ti os nossos pecados, Senhor Deus. Confiados que Tu é um Deus cheio de amor, que o Senhor ouve a nossa triste confissão e outra vez tem misericórdia de nós e nos derrama perdão. Louvamos o Teu nome por essa certeza, fomos perdoados. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, que tenha misericórdia de nós. Nós que somos fracos, que enfrentamos tantas dificuldades na vida e corremos o risco de sucumbir, pois não temos poder algum. Mas o Senhor não permite que isso aconteça. O Senhor nos estende a mão, o Senhor nos guarda e protege, o Senhor nos abençoa. Por isso, clamamos, ó Pai, que visite os Teus filhos, os enfermos, os que enfrentam dificuldades sentimentais, emocionais, financeiras e de tantas outras ordens. Continua, Senhor Deus, a nos sustentar dia a dia. Nos alegramos, pois sabemos que o Senhor se compraz em cuidar de nós. Por isso te bendizemos o nome, fazendo esta oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Neste momento nós teremos a participação especial do diácono Jonas de Souza cantando Oração de Davi, de Feliciano Amaral.
Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se no Senhor. Alegrar-se no Senhor é envolver-se com aquilo que é dele, é aproveitar-se da sua presença e se lançar cada vez mais naquilo que pertence a ele. É ter alegria em colocar as mãos naquilo que é do Senhor e fazer a sua obra nesta terra. Alegrar-se no Senhor é dedicar-se de corpo e alma a tudo aquilo que pertence ao reino, a tudo aquilo que lhe pertence. Eu te convido a alegrar-se no Senhor. Eu te convido a fazer da sua vida um momento de glória ao nome de Deus. Através de dízimos e ofertas, você também pode fazer isso. Claro que você ora, você participa do culto, mas nós devemos nos dedicar completamente a Deus. Você está vendo aí na sua tela como você pode fazer o seu Pix, a sua transferência ou até mesmo o seu depósito. E quando nós participamos também nesta parte, nós nos alegramos no Senhor e fazemos do Senhor a nossa força. Quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com Deus, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, louvado seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos em ti, sabemos que a nossa alegria vem de ti. Por isso, ficamos felizes em poder contribuir e participar do teu reino. É claro que o Senhor nos dá esse privilégio. O Senhor tem tudo. O Senhor é dono do ouro e da prata. Mas o Senhor nos dá a alegria de nos dedicar, de participar e de contribuir. Por isso, Senhor Deus, neste momento nós te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E te rogamos, Senhor Deus, mantenha-nos assim, felizes em nos envolver com teu reino e com tua casa. É a nossa prece, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós estamos prestes a ouvir a palavra de Deus. E hoje o mensageiro do Senhor a falar aos nossos corações é o reverendo Tiago Silveira, que, de forma tão gentil e carinhosa, aceitou o nosso convite. Ele é secretário executivo do Presbitério da Ilha do Governador e também secretário executivo do Sínodo do Rio de Janeiro. Nós rogamos ao Senhor que o use como instrumento seu para edificar o seu povo. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar de volta aqui a esta igreja amada, uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês. Trago um abraço fraternal do Sínodo do Rio de Janeiro, um abraço fraternal do Presbitério da Ilha do Governador e espero retornar aqui outras vezes, estar com vocês, sempre muito bom, algo que traz alegria ao nosso coração, uma bênção do nosso Deus, estarmos na casa do Senhor para juntos louvarmos o seu nome e podermos aprender da sua palavra. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, lermos no Evangelho de João, no capítulo 11, o versículo 43 e 44. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Oremos, irmãos, então, pedindo ao Senhor a direção para as nossas vidas e que Ele fale aos nossos corações nesse momento. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por podermos honrar e glorificar o Teu nome, por sermos chamados por Ti para sermos Teus filhos. Te damos graças, ó Pai, por Tua grande misericórdia que se renova a cada manhã. E nessa hora, ó Pai, suplicamos que o Senhor fale conosco e, através do Teu Santo Espírito, possamos compreender a Tua palavra, possamos, ó Deus, através da direção do Espírito, aplicarmos o que o Senhor tem para nos ensinar. Que fique esse ensino retido em nosso coração, para a honra e glória do Teu santo nome, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto que acabamos de ler faz parte da narrativa do milagre de Jesus, quando ele ressuscitou a Lázaro. E foi um milagre que ficou muito marcado, um milagre que chamou muito a atenção das pessoas pelo fato de Lázaro estar já morto há 4 dias e foi chamado para a vida por Jesus. E esse texto em especial, esses 2 versículos que lemos,
nos chama a atenção exatamente por essa atitude de Jesus. O versículo 43 começa dizendo: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos. O que nos chama a atenção aqui, nós queremos destacar, é que Jesus, clamando em alta voz, ele realiza esse milagre. Ele chama aquele que estava morto para que voltasse à vida. E o que nós queremos aplicar nesse momento é lembrar que a voz do Senhor é poderosa. Até os mortos escutam. E ele declara e tudo se faz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. É um texto que nos vem logo à mente da narrativa da criação, quando nós vemos que em Gênesis é nos mostrado que o Senhor, ele cria todas as coisas a partir da sua ordem, a partir da sua voz, a partir do seu chamado. Ele chama à existência aquilo que ainda não existia. E sendo Jesus, sabemos, ele é o próprio Deus, ele aqui vai exercer o seu poder chamando Lázaro. O seu poder é irresistível, nem a morte pode deter. Ele traz à existência aquilo que não existe e determina, e assim se faz. E o nosso desejo é que você, meu amado irmão e minha irmã, ouça esta voz, que a voz do Senhor seja ouvida em sua vida diariamente, trazendo à existência a solução dos problemas, trazendo à existência a direção para a sua vida, fazendo com que você entenda, compreenda perfeitamente aquilo que o Senhor tem para você. Em segundo lugar, nós também queremos destacar que Jesus, diz o texto, ele clama em alta voz. Nós nos perguntamos, não poderia Jesus ter chegado ali à porta do sepulcro e chamado apenas a Lázaro, falar apenas com ele? Aliás, esse é um episódio que deve ter chamado a atenção das pessoas ali. Muitos ficaram intrigados. Como pode alguém falar com o morto? Como pode alguém chamar uma pessoa que está morta e já há 4 dias? Mas, na verdade, isso tudo tinha um propósito. E Jesus não fazia nada simplesmente por acaso ou que não tivesse ali um propósito determinado. Jesus poderia ter ressuscitado a Lázaro até silenciosamente, mas ele o fez chamando em alta voz para que ficasse patente a sua autoridade diante de todos que estavam ali. E também para fortalecer a fé dos seus discípulos e para testemunho de todos. O mesmo texto que nós lemos, o mesmo capítulo, nós temos aqui no versículo 15, quando Jesus fala com os discípulos antes de ir ali para Betânia para realizar esse milagre. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. O que Jesus diz aqui é o seguinte: ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente, que ele deveria ir até lá para curá-lo, mas ele aguarda ainda um tempo. E ele diz aos discípulos: eu fico contente, eu estou satisfeito de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas ele já está antevendo esse milagre que seria realizado. E ele tem especificamente em mente: os seus discípulos seriam também abençoados na sua fé, seriam fortalecidos na sua fé. E quando ele ali fala em voz alta para que todos ouvissem: Lázaro, vem para fora, ele tem isso em mente: fazer com que os discípulos pudessem crer que ele de fato é o Filho de Deus e que ele tem todo o poder. Irmãos, algo também que nós precisamos pensar nessa hora é que este clamor, esta voz que chama da morte para a vida, é uma voz que também se passa ou que se transmite para a igreja. Porque a igreja clama ao mundo para que haja arrependimento. A igreja, ela fala a respeito desse evangelho que liberta e dá vida. A igreja clama nas ruas, a igreja clama este evangelho nas redes sociais, pelas ondas do rádio, pela televisão, e durante todos esses anos, desde que Jesus foi elevado às alturas e deu a ordem aos seus discípulos: sede meus discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Nós também estamos clamando em alta voz para que, através do poder de Deus, as pessoas que estão vivendo nas trevas venham então para a gloriosa luz do Senhor pela manifestação do poder de Deus.
E que essa voz de autoridade também esteja se manifestando e fortalecendo a sua fé, meu irmão, minha irmã, que assim seja realizado. Também nós lembramos aqui que Jesus ele clamou para acordar aquele que estava adormecido. Na verdade, esta forma de tratar a morte é uma espécie de uma ilustração, é uma espécie de uma metáfora, quando Jesus dizia, ele está dormindo, quando na verdade nós sabemos que ele de fato estava morto. Mas é uma maneira de poder se referir à morte. Mas esse chamado poderoso trouxe do mundo dos mortos aquele que deveria voltar à vida. E assim é o que Jesus faz. Ele traz para a luz os que viviam nas trevas, traz para a sua comunhão aqueles que viviam no pecado, traz para perto de si aqueles que estavam distantes. O texto da palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Graças a Deus por isso, porque fomos alcançados também por este chamado. O sepulcro do pecado não é o lugar para aqueles a quem Deus despertou para a vida. Ou seja, nós não podemos de forma alguma achar que viveremos no pecado. E também nós vemos aqui que Jesus antecipou e ilustrou nesse milagre com Lázaro, com o sinal, aquele dia em que os mortos também ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Como diz a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 25 e de 28 a 29. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Isso vai acontecer naquele dia em que Jesus voltar. Jesus já nos chamou da escuridão do pecado para a sua luz e nos chamou da morte para a vida. Graças a Deus por isso, nós nos alegramos pelo Senhor ter realizado essa obra maravilhosa na vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que entregaram a sua vida completamente ao Senhor. Mas também nos chama a atenção nesse milagre realizado por Jesus, não apenas o que Jesus fez no sentido de chamar aquele que estava na sepultura, de clamar para aquele que estava morto para que viesse à vida, não somente nesse sentido de ele poder trazer à luz o que estava ali na escuridão, mas também nós vemos que o que estava morto já há 4 dias saiu da sepultura, mas o texto nos lembra um detalhe importante, ele estava com os pés e as mãos amarrados e com um lenço no rosto. Na verdade, era costume entre os judeus envolver o corpo daqueles que iam para a sepultura com um lençol e, juntando os pés com uma faixa, amarravam também os braços junto ao corpo. E foi assim que foi feito também com Jesus quando ele foi sepultado. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Vejam que o próprio evangelista, ele destaca que isso era um hábito, era um costume, era parte da cultura dos judeus no tratamento dos seus mortos, no tratamento daqueles que seriam sepultados. Portanto, se ele estava ali com os pés e as mãos amarrados, os braços junto ao corpo, era necessário desembaraçar, era necessário livrar-se daquelas faixas para ele conseguir andar livremente. E por meio do sacrifício de Jesus, e aí nós temos uma aplicação maravilhosa, nós somos libertos da condenação e do poder do pecado. Nós já não somos mais escravos do pecado, mas nós não podemos esquecer que ainda somos pecadores. Ainda podemos pecar. Existe essa possibilidade. Haverá aquele dia em que o Senhor Jesus nos levará para junto de si, em que Jesus estará voltando para levar a sua igreja, onde nós então não teremos mais a realidade do pecado.
porque, como diz a palavra de Deus, ali no reino dos céus não haverá pecado, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nenhum tipo de inconformidade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus requer. Porém, na nossa existência aqui na Terra, ainda precisamos enfrentar esse problema. E é necessário que nós estejamos nos desembaraçando, nos livrando destas faixas que muitas vezes nos impedem de andar livremente na direção do Senhor. Por meio do sacrifício de Cristo, nós somos libertos do poder do pecado, mas nós continuamos pecando. Por isso é importante que o cristão ele se afaste de tudo aquilo que pode levá-lo a pecar. Que ele se afaste de toda e qualquer forma de tentação, de toda e qualquer forma de algo que venha a enredá-lo. Diz a palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, primeiro quando ele fala da nuvem de testemunhas, ele está se referindo àqueles que ele já falou aqui também nesse capítulo, que são a chamada galeria da fé. São os servos do Senhor que viveram no passado, que viveram pela fé, que serviram ao Senhor pela fé, que enfrentaram dificuldades. Esses são para nós testemunhas, esses são para nós aqueles que servem para nos falar a respeito do poder de Deus na nossa vida. Mas ele continua dizendo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E ele continua, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Se você for pensar bem, como alguém pode correr se tiver algum peso sobre si? Ou se tiver alguma coisa que esteja atrapalhando as suas pernas de andar, de correr, de seguir adiante? Como no caso lá de Lázaro, que não conseguia andar direito porque estava com o seu corpo envolvido num lençol, as suas pernas também amarradas e também os seus braços. Isso nos lembra da necessidade de podermos, então, nos desvencilharmos de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa relação com o Senhor, o pecado que não nos deixa caminhar, que não nos deixa correr a carreira que o Senhor tem proposto a nós. Mas também nós vemos o texto que lemos aqui de João, que Jesus ordenou, então, que alguém ajudasse a Lázaro desamarrando e deixando-o seguir. Ora, Lázaro não conseguiria sozinho se livrar daquelas faixas, daquele lençol que o envolvia. Então era necessário que alguém fizesse isso. E Jesus então fala para que as pessoas que estavam ali, que alguém fosse lá e o ajudasse. Os amigos, os irmãos que estavam ali, os parentes, que fizessem isso. E assim então o fizeram e ele pôde então caminhar livremente. Isso nos lembra também que na nossa vida com Deus nós temos sempre a ajuda da família da fé. Como é importante nós lembrarmos esse papel que a igreja cumpre, um papel de apoio, ajudando aqueles que estão fracos, amparando os que tropeçam e em oração e amor, desatando as amarras que impedem o reto caminhar na vida cristã. Se por um lado temos uma responsabilidade individual, como já falamos, de nos livrarmos, de nos desvencilharmos daquilo que impede o nosso caminhar com o Senhor. Também a igreja tem uma responsabilidade de estar como povo de Deus, fazendo com que esta ajuda ela seja de fato efetiva. Ou seja, a vida que o Senhor nos chamou é uma vida comunitária. Ninguém consegue viver a vida que a palavra nos propõe longe da comunidade da fé. E a comunidade da fé tem exatamente este papel de ser um suporte que possa chamar um ao outro e possamos ajudar um ao outro. Agradeçamos então a Deus e comecemos a valorizar a vida no corpo de Cristo, estando atentos às necessidades uns dos outros, para que possamos assim estar caminhando de uma forma sempre produtiva para honrar e glorificar ao nosso Deus. Concluindo então, irmãos, a nossa meditação nesta manhã, nós vemos então através deste relato
do milagre da ressurreição de Lázaro, especialmente nessa parte que fala em que Jesus chama Lázaro para fora, que aquele que tem toda a autoridade é quem declara a salvação e a vitória sobre a morte, o Senhor Jesus. A sua voz se faz ouvir na nossa vida todos os dias. Ele que chamou da escuridão do pecado para a luz, da morte para a vida. Ele vai chamar também os mortos na ressurreição final. A igreja continua clamando nas ruas, chamando ao arrependimento, anunciando o evangelho libertador. Nós precisamos também nos desvencilharmos das amarras do pecado, fugir de tudo aquilo que nos impede de caminhar na direção do Senhor. E também o texto nos lembra que nós somos chamados a ajudar uns aos outros. A igreja é uma comunidade terapêutica, onde nós somos acolhidos e onde nós somos também usados por Deus para ser bênção na vida do nosso irmão. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha irmã, que você possa ouvir a cada dia esta voz poderosa do Senhor Jesus na sua vida. Que você agradeça a cada momento pela obra de salvação que foi realizada em você. Que você a cada dia torne-se também alguém usado por Deus para clamar aqueles que ainda vivem na escuridão, para que possam assim se achegar ao Senhor. Que você seja instrumento de Deus para levar salvação à vida de outros por meio da pregação do Evangelho. E que também você agradeça a cada dia pela bênção de fazer parte desta família na qual você está acolhido. E que o Senhor, então, nos ajude, nos abençoe, a que possamos, então, caminhar juntos uns com os outros e, assim, nos auxiliarmos mutuamente. Deus o abençoe grandemente. Amém. Adentramos ao momento das comunicações. Você já deve ter reparado que o reverendo José Mirabeau não esteve conosco neste dia. Ele está em gozo de férias parciais de 15 dias. A mim e a você nos resta orar por ele e por sua família, para que esse tempo seja um tempo de alegria, um tempo de descanso, um tempo de refazimento das suas forças, um tempo de aproveitar e se recarregar novamente, pois afinal de contas há uma missão grande para ser desempenhada na nossa igreja. Sinta saudade, mas não se esqueça de orar pelo reverendo e por sua família. Em breve ele estará conosco novamente. E nós temos boas notícias a dar. A igreja adquiriu mais 2 aparelhos de ar-condicionado, o que é uma bênção para todos nós. Afinal de contas, o calor vai começar a apertar e nós já estaremos preparados. Nós louvamos a Deus porque abençoou a vida dos irmãos. Os irmãos foram fiéis a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, e a igreja pôde adquirir novos aparelhos de ar-condicionado. Então, em breve, eles serão instalados e você vai poder perceber um clima muito melhor diante do calor que nós sentimos aqui no Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos a honra e a alegria de receber o muito digno secretário executivo do Presbitério da Ilha e também secretário executivo do Sínodo do Rio de Janeiro, o reverendo Tiago Silveira, que nos abençoou com a sua presença e com a pregação da palavra. Nós somos gratos a Deus pela vida do reverendo e rogamos ao Senhor que derrame das mais ricas bênçãos sobre ele, sobre a sua família e sobre seu ministério. Momento de orarmos juntos a prece do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Criador, e as consolações, a direção, a unidade, o poder do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.